Bom dia, eu sou a Érica e neste meu segundo momento vou-vos falar um bocadinho sobre limpeza de cristais. Os nossos cristais, quando chegam às nossas mãos, precisam de ser limpos, precisam de ser energizados e precisam de ser programados. Vamos ver como é que nós limpamos um cristal. Vamos lá? Então, deram-nos um cristal, adquirimos um cristal e agora precisamos de limpá-lo. Porquê? Não podemos utilizá-lo sem que este passe por um processo de limpeza, porque os cristais absorvem energia, absorvem a energia das pessoas com quem contactam antes de chegarem às nossas mãos, dos ambientes e criam uma memória. E essa memória tem que ser descarregada. E depois têm que ser energizados, ou seja, recarregados outra vez, e têm que ser programados. Neste meu pequeno vídeo, eu vou-vos falar do processo de limpeza dos cristais. Então, existem diferentes formas descritas para se proceder à limpeza de um cristal. E esta pode ser feita através da água natural, água da chuva, água das cascatas, água das fontes, nunca água da torneira, porque tem químicos, tem cloro, lexívias e pode danificar o cristal e não vai ter a função que nós pretendemos de acabar com aquela memória densa que o cristal tem quando chegou às nossas mãos. Depois existe também a água com a solução de água com sal, os incensos, o fumo dos incensos, os fumos das velas, principalmente as velas naturais, como é o caso da vela de cera de abelha. Existem drusas de outros cristais que têm o poder são transmutadores, são absorvedores de energia e transmutadores de energia. Também têm o poder de, de limpar e recarregar também, mas neste caso estamos a falar da limpeza. A terra, a própria terra e as pirâmides de cobre, que contêm cobre. Primeiro processo, a água. Como é que nós limpamos um cristal na água? Um processo muito simples. Só temos que passar, submergir na água da chuva, que recolhemos, numa água de uma fonte. Se quisermos, até podemos ir a um rio que tem uma água límpida, pôr os nossos cristais todos dentro de um saquinho de algodão e submergi-los lá durante um bocadinho. Em relação à solução de água com sal, temos que submergir os cristais entre 6 a 24 horas dentro de uma água saturada de sal. Não é uma água qualquer, é uma água que esteja saturada. Como é que nós fazemos isto? Pegamos numa taça, temos água dentro da taça e aos poucos vamos adicionando sal, até que este não se consiga dissolver, ou seja, ficam pequenos resíduos no fundo. Aí sim a solução está pronta para lá submergirmos os nossos cristais. Estes dois processos são muito simples e é o que a maior parte das pessoas utiliza, mas tem um inconveniente. Nem todos os cristais podem ser submersos em água ou água com sal, porque vai danificá-los. A constituição química deles, os compostos que os constituem, vão reagir com os íons de sal, vão reagir com a água e depois acabam inutilizados e já não servem para os fins que pretendemos. No fim deste vídeo eu vou deixar uma pequenina lista dos cristais que nós podemos utilizar ou não através deste processo. Em relação depois à fumigação, que é a limpeza através do fumo, pode ser através do fumo do incenso, que é o que eu mais uso, é o que eu mais gosto. Podemos usar o fumo do incenso de salva branca, alecrim, alfazema, pau santo, mistura de louro com alecrim e arruda. Eu normalmente tento utilizar os produtos mais naturais, isto é, faço raminhos ou compro tochas, já existem tochas prontas, de salva branca, por exemplo. Existe também o pauzinho da madeira de pau santo e também faço tochas de alecrim com arruda e louro. Deito-lhes o fogo e depois a passar os cristais em todas as suas facetas no fumo que a tocha vai libertando. Com cuidado, claro, porque para o cristal não ficar sujo e se isso acontecer, devemos limpar depois cuidadosamente o cristal, está bem? Para ele não ficar com manchas. Depois temos as drusas. Por norma, não utilizo este processo, é um processo mais demorado. Consiste essencialmente em colocar todos os nossos cristais ou os nossos cristais em cima dos cristais da drusa, que pode ser uma drusa de ametista, uma drusa de citrino, uma drusa de granada,
entre outros cristais que têm o poder de transmutar energia. Não utilizo este processo porque, na minha opinião, se um cristal absorve energia de outros, seja de outros ambientes ou de outros cristais, de seguida ele deve ser limpo. E é o trabalho a dobrar, não é? Eu estou a limpar cristais e depois vou ter que limpar uma drusa. Então, por norma, não utilizo este processo. E, por fim, a terra. Portanto, consiste sobretudo em enterrar o cristal num vaso com terra e deixá-lo lá ficar, no mínimo de 8 horas a 24 horas, e depois retirá-lo, limpá-lo e energizá-lo. Também não utilizo muito este processo, porque a terra, para além de ser, para além de ajudar a limpar cristais, não é? Está descrita para a limpeza de cristais, está descrita também para energizar. E é um processo que eu utilizo para a energização dos meus cristais, principalmente aqueles cristais que eu uso para ancoragem, e então não misturo os dois processos. O processo que eu uso mais, que eu acho que é mais simples e até mais rápido, é realmente os fumos, a fumigação. Pronto, acho que é eficaz, é rápido, é barato e os produtos são fáceis de encontrar e não há problema, acho que não há problema nenhum. Depois, em relação aos cristais que podem e não podem ser utilizados, eu tenho aqui uma listinha que vos vou deixar, uns cristais que eu selecionei, que achei que eram aqueles cristais mais comuns, que se vendem mais ou que as pessoas até oferecem mais, e vamos lá. Então, os cristais que não podem ser submersos em água: a pirita, a hematite, a turmalina, selenite, lápis-lazuli, malaquita, oolita, turquesa, cianita e calcita. Estes cristais, de uma forma geral, têm um índice de dureza mais baixo, são cristais que são mais porosos, com ligações químicas mais fracas, ou cristais que têm ferro na sua composição e oxidam, não devem ser colocados submergidos em água. Em relação às soluções de sal, aqueles que não podem, temos a azurita, o âmbar, a selenite, a opala e a pedra da lua. Esta é a minha lista de cristais por norma, são aqueles também que eu tenho mais em casa e que uso. Aqueles que podem ir em soluções com sal, e portanto em água também, são o quartzo, a ametista, o citrino, a ágata, jaspe, ónix, cornalina e a calcedónia. Há muitos outros e sempre que encontrarem um cristal novo, pesquisem sobre a sua composição e se este pode ser submerso em água e também se podem utilizar o sal, está bem? Este é o meu vídeo para hoje, não percam o próximo, onde eu vou falar sobre a energização de cristais. Obrigada e um bom dia a todos.